Bom, gente querida, nós estamos conversando sobre esse tema tão importante, a boa gestão em tempos de crise. Sabemos que nós vivemos tempos de crise, as coisas, os preços sobem bastante, né? A gente vai no mercado, sempre é um susto, né? É difícil ir para o mercado gastar menos de R$ 100, você já viu isso? É muito difícil, então tudo sobe. Quem trabalha na área de vendas, de forma geral, tem percebido também uma diminuição em vendas, uma fase difícil de negociação. A gente vive uma época de crise. Então nós estamos tirando esse mês agora justamente para a gente falar sobre isso, sobre a boa gestão, como a gente pode administrar bem a nossa vida em tempos difíceis. E isso não se refere só a crises financeiras também, mas os princípios que nós temos visto até aqui nos ajudam também a crises relacionais, emocionais, conjugais. Só para você ter uma ideia, no nosso primeiro encontro dessa série, nós conversamos que uma das experiências mais comuns de quem passa por uma crise, qual que é? É se sentir sem saída. Eu acho que a frase que eu mais ouço de pessoas em crise é: não tem o que fazer. Não tem saída, não tem o que fazer. E o que nós vimos é que sim, tem sim. Nós precisamos de uma nova perspectiva. E no primeiro encontro nós fomos convidados a nos achegarmos a Deus e percebermos junto a Ele qual é o momento de vida que Deus tem nos chamado a viver. O que Deus tem nos convidado a olhar mais, a olhar menos, a ter uma nova perspectiva dos problemas. No segundo encontro, semana passada, nós falamos sobre, a partir do momento que a gente começa a compreender o momento para que Deus nos chama a viver, é momento então da gente rever as nossas prioridades, da gente mudar algumas coisas, tomar algumas decisões na nossa vida e nos reorganizarmos. Muito bem. E hoje a gente dá um passo a mais nessa reflexão. Até então, nossa reflexão sempre foi muito na parte mais teórica, em pensar, analisar, refletir, decidir. Hoje a gente vai falar sobre a prática mesmo, com o tema trabalhe com excelência. Trabalhe com excelência. É claro, se nós queremos nos mover para fora de uma crise, nós precisamos trabalhar. Agora, olha só essa estatística aqui. De acordo com o Instituto Gallup, no mundo, apenas 23% dos trabalhadores estão engajados com o seu trabalho, envolvidos, comprometidos. Percebe um pouco essa estatística. Vamos lá. Se você, de repente, é líder de um setor, empresário, gerente, você tem, vamos dizer, 10 pessoas sob a tua supervisão, sob a tua liderança. De acordo com essa estatística, cerca de 2 a 3 pessoas da sua equipe vão estar realmente engajadas, envolvidas, comprometidas com esse trabalho. Se você lidera uma equipe de 10 pessoas, cerca de 7 a 8 pessoas, de acordo com esse instituto, vão estar lá, cumprindo talvez a tarefa, de olho no relógio ponto, de olho em quanto tempo falta para 6 horas, para finalmente poder sair de lá e fazer o que realmente quer. Então, sabe, uma das coisas que talvez a gente já pode pensar agora, se você é líder, né, se você é gerente, empresário, eu ouço muita gente, reclamando da falta de comprometimento da mão de obra. Isso nos ajuda a não nos vitimizarmos, a perceber que isso faz parte de um cenário muito maior. Grande parte das pessoas estão descomprometidas com o seu trabalho. E o prejuízo disso, de acordo com o Instituto Gallup, é a nível de trilhões. Trilhões. E mesmo se você pensar na sua empresa, você percebe que é um prejuízo consistente. Algumas estatísticas colocam que cerca de 5 a 30% do orçamento de uma empresa é comprometida com um trabalho mal feito, que precisa depois ser refeito, sabe? Então, olha só. Mas o problema aqui, a gente falou só de prejuízo, né? Claro. Mas o problema só não é prejuízo, o problema também é emocional. Quantas pessoas acordam desmotivadas? Quantas pessoas estão colocando horas e horas da sua semana num trabalho que elas não têm alegria? Quantas pessoas chegarão lá no final, na sua aposentadoria, olharão para trás e ficarão tristes, insatisfeitas com aquilo que construíram?
Olha o custo emocional disso. Bom, deixa eu contar para vocês uma experiência. Essa semana, agora faz alguns dias, eu tive que pagar uma das contas e eu descobri que uma das contas que eu tinha que pagar da nossa casa só podia pagar em agência física. Eu não sabia que isso ainda acontecia, assim, de ter contas que tem que pegar, ir lá na lotérica e falar com o caixa. E eu peguei, então, tá bom, né? Não tem como pagar no celular, não tem como pagar digital, vamos lá. Fui na lotérica, acho que já fazia anos que eu não entrava na lotérica, sinceramente. E quando eu cheguei na lotérica, o que aconteceu? Eu cheguei na lotérica, tinha fila, até na rua. Eu pensei, caramba, todo mundo resolveu pagar as suas contas justamente hoje. Vocês que são pessoas mais sábias que eu, vocês acham que essas pessoas todas estavam na lotérica para pagar a conta? Por que elas estavam? Estavam apostando. Era dia de sorteio. E aí tinha fila na lotérica. E eu acho que talvez esse seja um dos sonhos mais comuns, assim, né, dos brasileiros. É poder ganhar dinheiro suficiente para não precisar mais trabalhar. Poxa vida. Ou, se não é isso, eu vejo o sonho de muitos jovens. É conseguir um trabalho que trabalhe pouco e ganhe muito. Eu estou tranquilo. Né? Passar num concurso público, alguma coisa nesse sentido. Mas será que é isso? Será que a gente se conforma com isso? O que nós vemos na sabedoria bíblica é algo diferente. A Bíblia nos chama a trabalharmos, a vermos o trabalho como algo importante para a nossa vida. Não só para o nosso sustento, mas para a nossa vida. E ela nos chama a trabalhar com excelência. E o que nós vamos ver na noite de hoje é justamente isso, como trabalhar com ânimo e excelência, como a gente pode encontrar sentido, significado naquilo que a gente faz, como a gente pode encontrar alegria e paixão naquilo que nós fazemos. Quem sabe você já teve esse ânimo, essa alegria, essa paixão e perdeu no meio do caminho, você precisa reencontrá-lo. O que nós vamos ver hoje também é como a gente pode cultivar esse ânimo e essa excelência na equipe que você lidera. Eu sei que algumas pessoas que estão aqui na nossa comunidade, ou nos assistindo de casa, são líderes, são pessoas que trabalham gerenciando outras. Como eu posso cultivar essa cultura de excelência na minha equipe? Vamos conversar um pouco sobre isso? Para isso, eu queria primeiro comentar com vocês de um artista grego chamado Fídias, viveu séculos antes de Cristo. Já ouviram falar do Fídias? Fídias foi escultor de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Você já imaginou? Você tem isso no seu currículo? O que você faz? Não, nada, não. Eu sou escultor de uma das 7 maravilhas do mundo. Já pensou? Nada mal de currículo, cara, né? Estava muito tranquilo. E olha só, a história é bem interessante. Conta-se, atenção aqui, que certa vez ele estava esculpindo uma das suas esculturas, e um amigo chega para ele e diz para ele: Fídias, o que você está fazendo? Você é maluco? Você está gastando horas, dias da sua vida esculpindo as costas dessa estátua. Você sabe que essa estátua vai ficar escorada numa parede ou no teto? Nunca ninguém vai ver as costas dessa estátua. Sabe o que o Fídias respondeu? Ele olhou para o seu amigo e disse: os deuses verão. E continuou esculpindo as costas. E aqui a gente tem na sabedoria popular uma pista para o trabalho com ânimo e excelência. Perceba que esse escultor, ele não esculpia para as pessoas. Ele não esculpia para o seu público. Ele não esculpia pensando em um suposto chefe, poderia ser. Ele esculpia para Deus. No caso dele, para os deuses, que era o que ele acreditava. E isso fazia com que ele esculpisse com o máximo de excelência. Afinal, é isso que Deus merece.
Agora, deixa eu comparar essa história antiga com outra história mais antiga ainda. A história de um homem chamado José, que está na Bíblia, e nós temos conversado sobre ele nas últimas semanas. Só para situar vocês, José, ele começa a sua carreira como escravo, ele é vendido como escravo pelos seus irmãos. Então, o início da carreira de José é esse, ele é escravo. Mas aí a Bíblia vai contando que ele trabalha com tamanha dedicação, excelência, Deus abençoa o que ele faz, e ele vai crescendo na carreira de escravo, literalmente, e ele chega a se tornar o mordomo da casa onde ele está, topo de carreira do escravo. Ele é um mordomo, e fala que o dono dele delegou todos os cuidados da sua casa, e ele não fazia, não se preocupava com mais nada, porque ele dava a tarefa para o José, ele estava tranquilo, sabia que ia ser feito. Mas dá um revés, José é acusado injustamente de assédio pela esposa do patrão, é preso injustamente e vai para o cárcere. Só que lá ele começa também a ajudar, a fazer diferença. Daqui a pouco ele se torna auxiliar do carcereiro. E daqui a pouco o carcereiro também não se preocupa mais com a cadeia. É o José que administra toda a cadeia. Olha só que loucura. E lá na cadeia, então, ele conhece um preso importante, que era copeiro do faraó, ajuda esse copeiro. E anos mais tarde, quando o copeiro do faraó está de novo na corte de faraó, o rei do Egito, o faraó tem um sonho, precisa de ajuda, e o copeiro lembra de José. José é chamado à presença do faraó e se torna governador do Egito, pela sabedoria que ele lida com a questão. Tempo depois, como governador, ele reencontra quem? Quem ele reencontra? Os irmãos. Aquelas pessoas que começaram essa desgraça toda, que venderam ele como escravo. E claro, ele acaba perdoando seus irmãos, mas vem um ponto que eu acho muito interessante. Gênesis capítulo 45, versículo 5, vai dizer o seguinte: agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Espera aí, pega essa ideia. Ele está agora conversando com os irmãos dele. E o que ele está falando sobre o trabalho dele? Ele está falando, o meu trabalho é, Deus me chamou para cá, para salvar vidas. Pensa um pouco comigo, gente. O trabalho do José era puramente administrativo. Ele controlava os estoques do Egito. Era isso que ele fazia, determinava quanto podia ser gasto e quanto tinha que ser armazenado. Ele guardava os estoques do Egito. Então, ao ser perguntado sobre o seu trabalho, o que ele poderia ter respondido? Ele poderia ter tranquilamente respondido, dito assim, bom, o meu trabalho é preencher planilha de Excel, gente. Meu trabalho é controlar os números aqui. Meu trabalho aqui é controlar o estoque. Pronto. Mas não é assim que José enxerga o seu trabalho. Perceba. José está dizendo, Deus me usa para salvar vidas. Eu não trabalho para o faraó, em primeiro lugar. Eu trabalho para Deus. Para quê? Para controlar estoque, para encher planilha? Não. Para salvar vidas. Ok. Pensa comigo. Essa citação aqui, ela é do Timothy Keller no livro Como Integrar Fé e Trabalho. Baita livro, vale muito a pena a leitura. Ele cita Robert Bellah, que diz o seguinte, olha só. Uma das esperanças da nossa sociedade fragmentada é a redescoberta do conceito de que todo e qualquer trabalho humano, vou ler de novo, todo e qualquer trabalho humano não é simplesmente uma tarefa, mas um chamado ou uma vocação. Aliás, a palavra vocação é uma palavra em latim para chamado, tá? Chamado e vocação são a mesma coisa. Então, o que o Robert Bellah e o Timothy Keller estão dizendo é, gente, sabe o que pode ajudar mesmo as pessoas hoje a encontrarem significado para o seu trabalho? É ver o seu trabalho não como uma tarefa, mas como um chamado. Mas isso não é coisa de pastor? Não, isso é coisa de todo
e qualquer trabalho humano. Não importa qual é o seu trabalho, você é convidado a ver ele como um chamado. E se você conseguir olhar nessa perspectiva, isso muda completamente a forma como você vive a sua carreira profissional. Ele vai explicar um pouquinho mais para frente, olha só. O trabalho só é uma vocação, ou um chamado, se alguém chamar você para fazê-lo, e se ele for feito para quem o chamou, e não para você mesmo. Ok. O que ele está querendo dizer com isso é, eu vejo meu trabalho como um chamado se eu conseguir perceber que Deus me chamou para isso. E eu faço isso diariamente para esse Deus que me chamou. Paulo, em 1 Coríntios 10, vai dizer, façam tudo para a glória de Deus. Em Efésios, o mesmo apóstolo Paulo, quando ele fala para escravos, ele diz, trabalhem como se vocês estivessem trabalhando para Deus. Essa é a ideia de um chamado. Então, vamos aplicar isso no dia a dia? Deixa eu pegar o exemplo da minha esposa, ela não está aqui hoje, mas o trabalho da minha esposa, ela está lá no Kids, né? Qual é o trabalho da minha esposa Susan hoje? Ela administra uma clínica. A gerente dela está de licença maternidade e ela então está administrando uma clínica médica. Qual é o trabalho dela? Ela poderia ver que o trabalho dela, a gente até inclusive conversou disso nos últimos dias, ela poderia ver que o trabalho dela é conferir nota fiscal, ver os pagamentos, ver se o caixa está fechando, deixar os números no verde, de vez em quando ter uma conversa com a equipe, esse é o trabalho dela. Ou ela pode olhar para o mesmo trabalho e perceber, Deus está me usando aqui para salvar vidas, que nem o José. Agora, acompanha comigo. Se essa pessoa olha para o seu trabalho e diga, meu trabalho é conferir nota, que motivação ela vai ter? Agora, se ela disser aqui, Deus está me usando aqui para salvar vidas, que motivação que ela vai ter? Consegue perceber a diferença? E está errado? Não, está certo. Deus tem usado pessoas para trazer saúde para aquelas pessoas que vão na clínica. E o trabalho dela de administrar é importantíssimo para que essas pessoas encontrem lá uma forma de segurança e de saúde. Deus está usando ela para salvar vidas. Tá, mas é mais fácil quando é questão da saúde. Vamos pensar em funcionários da área da construção civil. Pessoal aí que é engenheiro, arquiteto, construtor. O que você faz? Eu faço projetos, eu construo, eu empilho tijolos. Não, você faz mais do que isso. Deus está te usando para trazer segurança na vida das pessoas. Deus está te usando para construir lares onde as pessoas estarão protegidas, aquecidas, onde elas conviverão com a sua família e terão memórias afetivas para sempre. Se você vê dessa forma, você está vendo como um chamado, e isso muda a perspectiva. Se você trabalha na área de direito, como advogado, como promotor, como juiz, o seu trabalho não é analisar casos. Seu trabalho é ser usado por Deus para fazer justiça. Se você trabalha na área do marketing, o seu trabalho não é simplesmente fazer vendas, mas é conectar as pessoas com bons produtos que possam realmente ajudá-las no seu dia a dia. Deus te usa nisso todos os dias. Essa é a perspectiva. E aí quando você alinhou isso e percebeu o valor daquilo que você faz, você pode acordar todo dia de manhã e não pensar assim, poxa, eu estou acordando para quê? Para bater meta. Não. Eu estou acordando para servir a Deus naquilo que eu faço. Eu faço para Ele. Eu faço para Ele. Essa é a ideia. É isso que José faz. Perceba o seu trabalho como um chamado de Deus. Você não está só vendendo, comprando, colocando tijolos. Você está sendo usado por Deus para, através do seu trabalho, fazer diferença no mundo, de alguma forma. E isso a gente pode, de alguma forma, conectar com todo e qualquer trabalho, a menos
que ele não seja um trabalho honesto. Mas aí continua. Olha só. O José, se você for dar uma acompanhada em Gênesis 41, 40, 41, você vai perceber que ele faz o seguinte, olha só. O faraó diz para ele, você terá o comando de meu palácio, todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Toda a responsabilidade. Ok. No versículo 46, José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Olha só, já começou bem. Foi percorrer todo o Egito, arregaçou as mangas e foi trabalhar. Durante 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Fez um bom trabalho? Fez. Excelente. Administrou muito bem o maior país da época. Agora, o que é interessante é que se a gente voltar no capítulo 39, quando ele era um escravo, a gente percebe que ele também trabalhou da melhor maneira e com excelência. Ele também administrou muito bem a casa do seu dono, a ponto do dono não precisar se preocupar com mais nada, porque ele dava uma tarefa para José, José fazia. E se a gente fosse um pouquinho mais para frente, eu não vou ler por causa do horário, quando ele estava na prisão, da mesma forma. Ele trabalhava com dedicação e excelência, a ponto do carcereiro não se preocupar mais com a própria prisão. José que administrava e cuidava com tranquilidade. E o que a gente percebe aqui? A gente percebe que às vezes a gente olha para uma história que nem essa e diz o seguinte: a hora que eu tiver um cargo que nem o do de José, a hora que finalmente eu for reconhecido e fazer algo importante, aí eu vou caprichar, aí eu vou fazer bem feito. Mas não é isso que ele faz. Ele faz o melhor com aquilo que ele tem, seja o grande ou o pouco, seja como governador, como prisioneiro ou como escravo, ele sempre fez o melhor com o que ele tinha. Essa é uma grande perspectiva para nós. Como segundo princípio, deixa eu dizer para vocês, faça o melhor com aquilo que te for confiado. Jesus, em Lucas capítulo 16, versículo 10 diz: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco é desonesto no muito. Galera nova aí que está começando às vezes na área do trabalho agora, começando sua carreira agora, faça o melhor com aquilo que você tem. Pode parecer pouco, mas seja fiel nesse pouco, para que Deus um dia te coloque sobre mais. Não podemos esperar que as oportunidades surjam para daí a gente arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Não. E olha só que interessante, por que José tem alegria, ânimo, motivação de trabalhar com excelência, mesmo quando ele é escravo e mesmo quando ele é prisioneiro? A resposta é uma só. Porque ele nunca trabalhou para o dono, nem para o carcereiro, nem mesmo para as pessoas. Ele nunca precisou de plateia. Por quê? Porque ele estava trabalhando para quem? Para Deus. E Deus estava sempre olhando. Vocês sabem que essa comunidade que vocês estão, nós começamos ela 3 anos atrás. Em agosto completamos 4 anos. Sabe que para mim foi muito desafiador no começo. Por quê? Você preparava o culto. Eram horas de preparo, ainda é hoje.
E você preparava assim em horas e mais horas e mais horas uma pregação. Gente, uma pregação que nem essa aqui demora muito tempo para fazer, tá? Minha pesquisa, leitura, montagem, refinamento, cronômetro. É tempo, tem que suar bastante. E aí a gente montava todo o culto e a gente não sabia se iam vir pessoas. Essa era a sensação no começo. Começando uma comunidade quase do zero. A gente fazia tudo isso sem saber se ia ter gente. E de fato, teve vezes que a gente chegou aqui, tinha 20 pessoas, e só na minha família eram 4, né? Então tinha na minha família mais 16, e era isso. Mas em que a gente se agarrou naquele momento? A gente não estava fazendo pelas pessoas. Não em primeiro lugar, não leva a mal. Mas a gente faz em primeiro lugar para Deus. Então eu quero ser o melhor pastor que eu puder. Se for para 2.000 pessoas, ou se for para 20, ou para 10, ou para 5. Porque eu estou fazendo para Ele. E eu te convido a ser o melhor vendedor que você puder. O melhor agrônomo que você puder, o melhor arquiteto que você puder, o melhor secretário que você puder, o melhor estudante que você puder. Porque você não está fazendo para os outros. Faça para Deus. Mesmo que seja ou pareça pouco. Excelência não tem a ver com cargo ou com remuneração, mas com a nossa forma de viver, com a nossa forma de enxergar a vida. E por último, eu quero que você reflita uma coisa comigo. O padrão de José é dedicação e bênção de Deus. Esse é o padrão dele. Ele se dedica muito em todos os âmbitos que ele está e Deus abençoa. Você sempre vai ver isso. Dedicação e bênção, dedicação e bênção, dedicação e bênção. Está sempre conectado, dedicação e bênção. E aqui a gente já tira um princípio. Deus não abençoa a nossa preguiça. Desculpa dizer, Deus abençoa o nosso trabalho, a nossa dedicação. Mas o ponto que eu queria falar para vocês é, essas duas características, dedicação e bênção de Deus, estão presentes em todos os 3 cenários que nós encontramos. Seja como escravo, José se dedica, Deus abençoa. Seja agora como prisioneiro, José se dedica, Deus abençoa. Seja como governador do Egito, José se dedica, Deus abençoa. E o que é interessante para mim é que é o ponto 2. Por que o ponto 2, Jorge? Porque o normal é assim, ó, você ganha algo pequeno, escravo, beleza. Aí você se dedica, Deus abençoa e você vai para algo maior. Você se dedica, Deus abençoa, você vai para algo maior. Mas não é o que acontece aqui. José não andou para frente. Quando ele está escravo e ele é preso, ele andou para trás. A coisa piorou, não melhorou. Ele não cresceu, ele não avançou, ele piorou. E aqui foi o decisivo, porque entre escravo e governador é justamente esse período de cárcere que ele tem que passar. E esse foi o período decisivo. E o que é interessante é que José aqui teria todos os motivos do mundo para dizer, poxa Deus, eu estou aqui me dedicando, fazendo tudo certinho, eu estou fazendo tudo que eu devia e em vez de eu melhorar, eu pioro. Esse era um momento que ele podia amargurar, que ele podia afundar. Mas mesmo indo preso, ele continua se dedicando. E Deus novamente abençoa. Daqui eu quero comentar com vocês tenha constância e confiança em Deus. Tenha constância e confiança em Deus. Faça o seu melhor. Faça para Deus, independente do tamanho do que você tem nas tuas mãos. E confie a tua vida e a tua vida profissional também nas mãos desse Deus. Deixa Ele te conduzir. De repente você está em meio a caminhos que você não entende. De repente a sua vida deu uma volta que não era justa. Confia em Deus. Deixa Ele conduzir a tua história. Você não sabe o que está lá na frente. Acalma o teu coração e continua fazendo o teu melhor e colocando diariamente o teu melhor nas mãos
do Senhor em todas as áreas da tua vida. Diante disso, nós temos esses 3 princípios: tenha constância e confiança em Deus, faça o melhor com que lhe for confiado, faça do seu trabalho uma vocação. Essa é, na minha ótica, de acordo com esse texto, a fórmula para nós trabalharmos com excelência. Mas o que é muito importante é nós percebermos que nós só conseguiremos realmente viver isso nas nossas vidas se a gente entender a mensagem de Jesus. Esse Jesus vem até nós, por quê? Porque nós estávamos completamente separados desse Deus por causa do nosso pecado. Havia um abismo intransponível entre nós e Deus, e esse Jesus vem até nós. Ele morre no nosso lugar porque era a única forma de nos salvar e nos reconectar com esse Deus. Dessa forma, o que a Bíblia nos ensina é que nós precisamos agora viver como discípulos desse Jesus. E o que é ser discípulo de Cristo? É nós rendermos a nossa vida a Ele e dizer: eu compreendo que Tu me desse a vida porque Tu me criasse, e Tu me desse a vida de novo porque Tu me salvasse da morte eterna, derramando Teu santo sangue por mim. Eu não vivo mais para mim mesmo, eu não vivo mais para os meus próprios interesses. Eu quero ser um discípulo de Jesus e eu agora passo a viver para Ti, para a Tua honra e glória. A minha principal direção és Tu, Senhor. E se nós compreendemos isso, começa a fazer todo sentido que dia a dia nós trabalhemos não para nós mesmos ou para o nosso patrão, ou mesmo para o nosso cliente, mas em primeiro lugar a gente trabalhe para Deus. E aí a gente começa a construir tudo isso que nós vimos hoje. Por onde eu começo, Jorge? Renda seu coração a Cristo. Deixa Ele ser o Senhor da tua vida. Perceba a vida que Ele te traz, dando a vida dEle. A partir daí, entregue sua vida a Ele. E tudo que você fizer daqui para frente, faça para Ele. Inclusive seu trabalho. Isso vai te fazer o melhor, mesmo quando ninguém está vendo. E mesmo quando parecer pequeno, porque Ele está vendo. E isso vai te fazer a confiar nele, porque tudo é para Ele. Eu queria te convidar a avaliar a sua vida. O trabalho só é uma vocação se alguém chamar você para fazê-lo, e se ele for feito para quem o chamou. Deixa eu te perguntar. Olhando para quem você é, olhando para as habilidades que você tem, olhando para as características que Deus te deu, Deus chamou você para fazer o que você faz? Você consegue ter essa convicção de dizer: cara, eu acredito que Deus me chamou para fazer o que eu faço? Se sim, ótimo, segue adiante. Se não, talvez repensa um pouco. Quem sabe seja hora de você mudar a sua perspectiva, ou às vezes em alguns momentos, quem sabe até fazer uma curva na tua vida e mudar o lugar onde você está trabalhando. Você pode fazer o que você faz para Deus? Você está fazendo para quem, hein? Você está fazendo para quem? Para Deus? Ou para outra pessoa, ou para você mesmo? Pergunta número 2. Se o que fazemos para Deus, tem a excelência sido uma marca em sua vida profissional, eu creio que os cristãos deveriam ser os melhores em qualquer um que seja o seu ofício. Porque nós fazemos para Deus. Isso deveria nos diferenciar. Tem a excelência sido uma marca naquilo que você faz? Ou você faz de qualquer jeito? 3. Sua vida e sua história já foram confiadas nas mãos de Deus? Ou você permanece ansioso porque as coisas não vão do seu jeito, não vão no seu tempo? Você já disse: Deus está aqui, é tudo teu, me conduz. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela.
Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!